Essas ferramentas, elas não vão substituir a inteligência humana, mas elas vão reduzir o tempo que a gente faz as coisas. Então, por exemplo, antigamente, para eu ir numa biblioteca, eu ia gastar uma semana para fazer isso. Deu para entender? Agora eu só preciso selecionar os livros certos, tirar print das obras e na minha casa eu termino de fazer esse serviço. Então, quer dizer, vai reduzir o tempo que muitas coisas são feitas hoje. Antigamente eu teria que digitar isso, ou fazer manuscrito, depois digitar. Agora eu vou fotografar, mandar ele transcrever em texto, corrigir alguma imperfeição e já ter isso pronto. Então, quer dizer, as coisas estão caminhando numa velocidade muito grande para nós termos mais recursos e ferramentas. Vou contar uma coisa para vocês engraçada do meu pai, né? Meu pai era uma pessoa aficionada por tecnologia. Meu pai, ele foi autodidata, meu pai não teve educação formal, mas meu pai era aficionado por tecnologia. Meu pai trabalhou no governo do estado, lá em Mato Grosso, e numa empresa chamada Codemate, numa estatal, e ele começou como motorista profissional dos técnicos em telecomunicações. Depois de um tempo, meu pai era tão inteligente que eles promoveram meu pai a técnico em telecomunicações. Depois de um tempo, meu pai era supervisor dos técnicos de telecomunicações. Então, meu pai era esse cara autodidata, professor Pardal. Né? Sabe o professor Pardal? Então, meu pai, assim, no fundo de casa tinha oficina. Meu pai inventava sauna, fazia antena parabólica internacional, que ele mesmo criou, desenhou e pegava, né? ESPN, uma época que nem tinha acesso a essas coisas. Então, assim, meu pai era assim. Ele só não conseguia superar o preto e branco por causa do satélite que ele mirava. Então, esse era meu pai. Meu pai era desse jeito. Aí, o que acontece? Meu pai, chegou uma hora, aí meu pai saiu com o chefe dele das telecomunicações, que era o Quiota, e ele fundou uma empresa chamada Kidelsat, Quiota e Delgado Satélites. Aí ele fundou, aí ele passou a ter empresa própria nessa área de tecnologia, na área de telecomunicações. Meu pai acompanhou até o advento da DirecTV. Até o advento da DirecTV, meu pai ainda era o principal técnico da área na região, certo? Meu pai, quando chegou a DirecTV para frente, ele falou assim, eu vou aposentar. Entendeu? Assim, aí eu falei, por quê, pai? Ele falou assim, porque eu não aguento mais estudar tudo de novo do zero. Aí eu achei aquilo ali, na época, né? Aí eu falei assim, como assim, pai? Ele falou, não, mudou toda a tecnologia de novo. Eu vou ter que aprender tudo de novo do zero. Entendeu? Aí naquele dia meu pai saiu da área de telecomunicações. Entendeu? Assim, porque a tecnologia está revolucionando. Antes demorava 100 anos, 200 anos, 500 anos para mudar uma técnica. Hoje, uma técnica se desdobra sobre a outra numa velocidade que é absurda, não é? O saber se multiplicará, né? Fazendo uma aplicação a Daniel lá, né? Então, a gente está vendo um avanço tecnológico absurdo. Mas aí, quando eu comecei a ver essas coisas agora, meu irmão, Deus abençoe, eu lembrei do meu pai. Ele falou, não aguento mais estudar tudo de novo do zero. Então, para o nativo digital, que é os nossos filhos, para eles é intuitivo. Para nós, a gente vai sempre se atualizando. Né? Mas não é para também ficarmos com medo. Porque o que acontece? São ferramentas para reduzir tempo para a gente fazer determinadas tarefas. Mas elas são interessantes. Pelo menos você tem que saber que elas existem e que elas podem ser muito úteis usadas corretamente. Então, eu estou deixando esses dois aplicativos aí para vocês clicarem, os links, né? Para você usar e aprender a manusear, fazendo perguntas teológicas. Não pode ser muleta e você não pode confiar nele plenamente ainda. Você precisa confrontar o que ele responde com os livros de teologia. Mas já te mostra um pouquinho como que a tecnologia está avançando. Como que eu posso usar isso aqui para metodologia científica? Eu posso, por exemplo, pedir para ele jogar, por exemplo, uma citação direta, transformando numa citação indireta. Eu posso pedir, por exemplo, para ele revisar a ortografia do texto. Eu posso pedir para ele fazer o abstract, que é o resumo da obra, e transcrever para o inglês. Eu posso pedir para ele ajudar a formatar um rodapé que eu estou escrevendo. Eu posso pedir para ele jogar
toda a bibliografia que eu digitei, jogar as normas da BNT, não é isso? E quanto tempo a gente gasta, não na redação da pesquisa, quanto tempo a gente gasta na adequação dessas coisas que nós consideramos chatas? Muito tempo. Hoje, com um recurso que nem esse, tudo isso passa a ser feito na hora e deixa de ser uma objeção para você fazer metodologia científica. Tá bom? Então eu só estou trazendo isso para mostrar que é uma ferramenta para você se inteirar que ela existe, e ela não vai substituir o teólogo vivo, presencial, mas ela tem ferramentas que nós podemos usar com sabedoria da parte de Deus.